Bom, boa noite, então, a todos. Vamos iniciar a nossa catequese, invocando a presença do Espírito Santo, para que ele nos guie nessa noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Só lembrando vocês já sabem, né? O microfone de vocês está desligado, mas se vocês quiserem fazer perguntas, é só vocês ligarem o microfone, ou então levanta a mão, dá uma acenada aí que eu abro espaço para vocês fazerem as perguntas, tá bom? Fiquem à vontade durante todo o transcorrer da nossa catequese. Tá? Hoje, o nosso tema, nós estamos já indo no 11º tema, né? E é sobre a mensagem do reino de Deus, o mandamento do amor. Qual a missão de Jesus aqui na Terra? O que ele veio fazer? É um pouquinho sobre isso que a gente vai meditar. Para aqueles que já pegaram a apostila, né, lá na secretaria, tem o tema na apostila. Aqueles que ainda não pegaram, né, podem passar lá durante a semana, no horário das 13 às 17, e pegar lá com o Alessandro, eles têm a apostila para vocês poderem acompanhar os textos, tá bom? O texto bíblico proposto hoje está no Evangelho de Mateus. Se quiserem pegar a Bíblia. Mateus, como vocês lembram, né, é evangelista. Então está no Novo Testamento. Os evangelhos abrem, né, o Novo Testamento. Mateus é o primeiro dos evangelistas da Bíblia. Não foi o primeiro a ser escrito, mas é o primeiro na nossa Bíblia. Está no capítulo 22 de Mateus, versículos de 34 a 40. Eu vou ler e vocês acompanhem aí na Bíblia de vocês. Quando ouviram que Jesus tinha feito calar os saduceus, os fariseus reuniram-se e um deles, doutor da lei, perguntou-lhe para pô-lo à prova: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? E ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. Ora, o segundo é semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, os saduceus, né, tiveram um embate com Jesus, porque os saduceus eram um grupo econômico forte naquela época, né, de Jesus, e eles não acreditavam na ressurreição. E aí eles questionam Jesus, né, daquela história de, se um homem morrer e a sua esposa foi entregue por irmão, aquela história toda que eles contam lá, e Jesus, então, cala a boca dos saduceus, dizendo que o nosso Deus não é o Deus dos mortos, mas o Deus dos vivos, né? Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Eles não estão mortos, mas estão vivos, porque estão no céu, depois da ressurreição, foram com Jesus, foram para o céu. Então, nosso Deus não é um Deus dos mortos, mas é um Deus dos vivos. Por isso que a nossa fé se baseia, então, na crença da ressurreição. E aí os fariseus,
para pôr Jesus à prova, para tentar derrubar os argumentos, ele questiona, mas que, além dos 10 mandamentos que a gente estudou algumas catequeses, né? Lembra das duas partes, nossa relação com Deus e a nossa relação com os irmãos. Além daqueles 10 mandamentos que todo judeu devia seguir, ainda existia uma série de prescrições que eles, por lei, eram obrigados a obedecer. E eram 300, 400 leis, né, que eles tinham que seguir. E para pôr Jesus à prova, então, né, mas qual delas é a mais importante? E Jesus, então, resume toda a lei em duas coisas. Amarás o Senhor teu Deus e ao próximo como a ti mesmo. E amarás a Deus acima de todas as coisas. Então, a essência da vivência da nossa fé, a essência do ser cristão, né, a essência do eu dizer que sou cristão, né, quando pergunto qual a sua religião, eu falo, sou católico, ou eu sou cristão, acredito em Jesus, Jesus é meu mestre, Senhor. Em que consiste isso? Qual é a essência do ser cristão? A essência do ser cristão é viver o mandamento do amor. Se não somos capazes de nos amarmos uns aos outros, não é só amar a Deus e não é só amar a si mesmo, mas amar ao próximo, a Deus e a si mesmo, está numa correlação, numa interdependência. É o mesmo amor. O mesmo amor que eu tenho para com Deus é o mesmo amor que eu tenho para com os meus irmãos e o mesmo amor que eu tenho para comigo. Não pode haver distinção entre esses. São João nos diz que aquele que diz que ama a Deus, que não vê, mas não é capaz de amar o seu irmão que vê, é um mentiroso, é um hipócrita. Isso não deve servir para nos jogar para baixo, nem para a gente achar ruim. Ah, ele está chamando a gente de mentiroso, então, porque às vezes a gente não consegue amar os nossos irmãos como a gente deveria. Não, é um alerta. Se queremos ser cristãos, se queremos viver o reino de Deus aqui na terra, e se queremos a graça da ressurreição depois da morte, o caminho é esse: amar uns aos outros sem distinção. Foi o que Santa Teresinha descobriu na vida. Ela passou boa parte da sua vida no mosteiro tentando achar um sentido para a vida dela. Ela rezava e pedia muita iluminação de Deus, mas qual o sentido da minha vida? O que eu vim fazer aqui na Terra? Qual o sentido da minha existência? Quando ela leu a passagem de São Paulo da Carta aos Coríntios, que fala do hino ao amor, ela disse que foi ali que ela descobriu a essência da vida dela. Encontrei a razão da minha vida, serei o amor. Olha que lindo, né? Viveu tão pouco, morreu acho que aos 21, 24 anos. Viveu tão pouco, mas soube encontrar a essência da vida, que é viver o amor. Olha que coisa linda. Então, quando São João diz isso, é muito mais um alerta para nós, para que a gente acorde do nosso marasmo, para que a gente saia do nosso comodismo e busque viver isso. Tá certo que a gente é cheio de limitações, somos cheios de erros. Não é sempre que nós conseguimos fazer isso, mas devemos viver a nossa vida em busca disso. Como diz aquela, não importa quantas vezes eu caia, o que importa é quantas vezes eu me levanto. Se eu errei, se eu não tive amor pelo meu irmão, se eu briguei, discuti, enfim, criei desavença entre meu irmão e mim ou outras pessoas, isso é passado, já foi. O que eu posso fazer para remediar isso? Como eu posso fazer para ser melhor hoje? O ontem eu não tenho como mudar. E o amanhã eu não sei se eu vou ter. Então eu tenho que viver o hoje. E nesse hoje eu tenho que viver intensamente esse amor que Deus me dá. Esse amor que Deus coloca no meu coração para que eu distribua ele para os outros. Né? E o texto aqui nos lembra, né, que Jesus, quando explicou, quando Pilatos perguntou para ele, né, a respeito dele ser rei ou não, ele disse assim para Pilatos: o meu reino não é deste mundo. Nem Pilatos, nem os fariseus, nem os saduceus, os judeus de uma maneira geral, não entenderam a messianidade de Jesus. Que Messias é esse que nasce numa manjedoura? Esse que vai libertar nós, que Deus enviou para nos libertar
nasceu pobre, num lugar que não tinha a menor condição de um ser humano viver, numa estrebaria junto com os animais. Onde já se viu? Cadê a pompa do rei? Cadê a guarda? Cadê a corte dele? Não, não é esse reino que Jesus veio trazer. O reino que Jesus veio implantar não é o reino do grande que sobrepuja o pequeno. Não é o reino do grande que tira dos pequenos para se beneficiar. Mas é o reino do grande que se faz pequeno. Do grande que se achega aos pequenos. Daquele que é Deus e abandona toda a sua magnitude, toda a sua onipotência para viver a nossa humanidade, para viver a singeleza da nossa vida, né, de maneira simples. Esse é o reino que Jesus veio trazer. O reino dos pequenos, né, um reino que veio do céu, mas que não veio para oprimir ninguém, nem para sobrepujar ninguém. Né? Então, junto ao mar, quando Jesus começa, então, a organizar o seu reino, depois que ele assume a sua missão, depois do seu batismo, Jesus, então, chama outras pessoas para ajudar ele nessa tarefa. Que o nosso Deus não é um Deus que age sozinho. Pensa bem, se Deus quisesse, ele poderia fazer tudo sozinho. Ele não precisaria da gente. Mas Jesus, quando vem para trazer a sua mensagem, para implantar o seu projeto de amor no reino de Deus, ele busca a ajuda da gente. E ele não vai lá na corte chamar o rei, ele não vai chamar os nobres que tinham poder e dinheiro, não. Ele vai na beira do mar, chama os pescadores, chama os cobradores de impostos, que eram pessoas tratadas como expulsos da sociedade, gente que não tinha valor, né, nenhum. Chama as mulheres, são as pessoas simples do povo que ele chama para ajudar nessa missão. Ele vai à beira do mar da Galileia e chama Pedro, que era uma pessoa impulsiva, né, de gênio difícil, temperamento forte, mas tinha um amor muito grande, né, para ajudar Jesus nessa tarefa. E o convite de Jesus é: vinde e eu farei de vós pescadores de homens. E assim Jesus vai percorrendo a Galileia, chamando as pessoas, ensinando nas sinagogas, pregando a boa nova do reino, curando todo tipo de doenças e libertando as pessoas de toda a escravidão. Jesus não é aquele que vem implantar o reino na força, o reino através da guerra, mas ele vem implantar o reino do amor, o reino onde todos têm acesso às coisas, um reino onde a saúde é para todo mundo, por isso que ele cura as pessoas. Né? Com a maneira de dizer assim, ó, a saúde é um direito universal, todo mundo devia ter. A iluminação que Deus dá para os médicos, através da ciência, que faz com que a nossa medicina seja tão avançada hoje em dia e capaz de fazer coisas tão impressionantes, né, de curar doenças assim que antigamente eram mortais para todo mundo, e hoje há a possibilidade de cura, mas isso Deus faz para que isso seja universal para todos, não apenas restrito a um pequeno grupo que tem dinheiro e condições de pagar isso. Isso não é certo, isso não é cristão. O acesso à saúde deveria ser sempre universal. Não é justo o pobre morrer na porta do hospital porque não tem dinheiro para pagar o tratamento. Não é justo isso. Não é justo o pobre morrer de fome, morrer de frio, porque ele não tem uma casa para morar, porque ele não tem comida para se alimentar. São direitos básicos. O Papa Francisco lembra que nós temos 3 direitos básicos que jamais deveriam ser tirados de nós. E os 3 começam com T: terra, trabalho. Oh, meu Deus do céu, o outro eu esqueci agora, não lembro qual que é. Mas são direitos fundamentais que a gente precisa deles para viver. Sem direito à saúde, sem direito à alimentação, sem direito à moradia, fica difícil a gente ter uma vida com dignidade. E quando Jesus diz que ele vem para dar a vida em abundância, é para todos, não é para alguns só. Não é esse o projeto de Deus. Então, se o nosso mundo, se a sociedade que a gente vive hoje não é capaz de fazer isso para todos,
Então está errado o jeito que a gente está vivendo. Como é o jeito certo? Eu não sei. Né? Eu não sei como uma sociedade deveria viver. Eu não sei dizer as regras, né? Mas sei que Jesus disse a maneira como deve ser. Para fazer isso acontecer, aí depende da gente. Depende principalmente do desprendimento das pessoas. Que não é possível a gente viver num mundo onde tanta gente tem fome, numa época de pandemia tão difícil, onde tanta gente perdeu seu emprego, onde tanta gente viveu às custas de um auxílio emergencial de R$ 600, que agora vai para R$ 300, né? Tanta gente passando por dificuldade, e nesse mesmo período a fortuna dos mais ricos cresceu. Pela primeira vez na história, nós temos uma pessoa que possui sozinho uma fortuna de 200 bilhões de dólares. Isso é cristão? Como? Uma pessoa concentrar tanto dinheiro nas mãos dela. É um absurdo isso. E o número de bilionários brasileiros cresce todo ano. Porque o sistema em que a gente vive não é um sistema que foi feito para beneficiar quem tem menos, mas é um sistema que foi feito para beneficiar quem tem mais, para ajudar quem tem muito a ter mais ainda, e a quem tem pouco, infelizmente, perdeu pouco que tem. Então, nós, como cristãos, não podemos aceitar esse tipo de situação. É claro que a gente pode fazer muito pouco, mas a gente pode rezar e se indignar com esse tipo de coisa. Isso nós podemos fazer. Isso ainda nos é permitido, né? Enquanto vivemos num país democrático, ainda é permitido a gente se indignar com esse tipo de situação. Com a vida de Jesus, então, o seu reino testemunha que a maneira de ganhar a glória não é ser servido, mas é servir o próximo. Essa é a essência de viver o amor. É buscar sempre servir ao próximo e não a si mesmo. Essa foi a grande novidade. Jesus falava e realizava ações com amor e para o amor do Pai que atingia diretamente aos corações e às suas necessidades mais profundas. Jesus viveu toda a sua vida nesse sentido, servir as pessoas. Mesmo quando ele estava cansado depois de um dia estafante de andar muito e pregar por toda a região onde ele estava, as pessoas iam até ele e, mesmo assim, cansado, ele ia lá e atendia aquelas pessoas. E curava, e pregava, e levava boa nova para elas. Jesus nunca se esquivou disso. Seus ensinamentos eram direcionados sempre para aqueles que eram marginalizados e excluídos pela sociedade opressora da época. E ainda hoje são. Quando ele faz o sermão da montanha, né, e fala as bem-aventuranças, ele já começa radicalizando. Bem-aventurados os pobres em espírito. E não é pobre por ser pobre, mas pobre em espírito. Aquele que não é rico internamente, aquele que não vive para acumular riquezas. Porque às vezes a gente é pobre, mas só pensa no dinheiro. Então não nos diferencia muito dos milionários. Se a gente estivesse no lugar dele, a gente ia fazer a mesma coisa. Acumular, 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 acumular e acumular. Só isso. Então não basta ser pobre para ser bem-aventurado, mas tem que ser pobre em espírito, pobre no coração, pobre no desprendimento do dinheiro. O dinheiro não é o meu dono. O dinheiro não é o mal. O mal é o uso que a gente faz do dinheiro. Quando nós nos deixamos escravizar pelo dinheiro, aí nós nos afastamos de Deus. Quando usamos o dinheiro que ganhamos através do suor do nosso trabalho, ou da maneira que ele vier, quando usamos esse dinheiro para gerar justiça, para gerar paz neste mundo, estamos fazendo a vontade de Deus, mesmo com dinheiro. Então, o dinheiro não é o mal. O mal é deixar-se escravizar por ele. Às vezes, gente com pouco dinheiro é mais escravo do dinheiro do que quem tem mais dinheiro, do que quem tem muito dinheiro. Né? E a única vez que Jesus coloca, que a gente vê nos evangelhos, Jesus dizendo assim, para vocês irem para o céu
É assim que vocês têm que agir. A única vez é quando Mateus, né, descreve o juízo final, né? As pessoas chegarão perto de Deus e Deus vai dizer assim: vinde, benditos de meu Pai. Vai colocar à direita esses e vai dizer assim: vinde, benditos de meu Pai, para o reino que eu vos preparei, porque eu tive fome e me deste de comer. Eu tive sede e me deste de beber. Vão para o fogo do inferno aqueles que ficarem à esquerda de Deus, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Então, a caridade, o servir ao próximo, vai ser a porta de entrada do céu. É a chave que vai abrir a porta do céu para a gente entrar lá. Jesus falou isso, já deu a dica para a gente seguir esse caminho. E mesmo assim a gente tem dificuldade ainda. A gente vê uma pessoa pedindo esmola na rua e a gente já julga aquela pessoa. Ah, esse deve ser um bêbado. Ah, isso é um vagabundo. Ah, isso é não sei o quê. A gente julga aquela pessoa em vez de se preocupar em ajudar ela, né, em fazer com que minimizar a fome que ela está passando. Se ela está bêbada ou não, se é um malandro ou não, não cabe a nós julgar. A nossa missão é servir os outros. A nossa função é ajudar as pessoas. O que ela vai fazer com o dinheiro não nos compete. Se você não quer dar dinheiro, dá comida. Dá algo para sustentar aquela pessoa. Mesmo que você sabe que ela não, que ela é. E a gente sabe, tem mendigos profissionais, né? Tem gente que não quer trabalhar e vive disso. Mas são poucos, a grande maioria dos que pedem são pessoas necessitadas mesmo, que precisam da nossa ajuda. Que não custa nada. Né? R$ 1 que a gente dê para uma pessoa, R$ 2, um pão que a gente compra para aquela pessoa, um leite que a gente dê para ela, não vai deixar a gente mais pobre, não. E, de repente, um gesto desse pode fazer com que a gente ganhe o céu. Porque Jesus disse, e depois São Pedro menciona isso também na sua carta, né? Que um gesto de caridade apaga uma multidão de pecados. Todo gesto de amor que a gente fizer não será esquecido por Deus. Deus não se esquece disso. Então, se a gente quer, no dia do nosso juízo final, do meu encontro pessoal com Deus, eu quiser ser reconhecido por Deus, não basta dizer: ah, meu Deus, eu participei da catequese de adulto lá na Paróquia São José, eu ia na missa, eu fui batizado, crismado, fiz acampamento, participava de grupo, fui na sede, eu era um participante assíduo. Se a gente não tiver feito caridade, Deus não vai nos reconhecer. Porque o bilhete de entrada no céu é o amor, é a caridade. Sem isso, pode esquecer. Afasta-te de mim, não te conheço. Vai para o fogo do inferno. Nós estamos vivendo uma época muito interessante, que pela primeira vez na história nós estamos vivendo uma época em que a sociedade rejeita Deus. Todas as sociedades que dominaram a existência humana, todos os grandes conquistadores, todos os povos tinham Deus ou deuses. Todos eles cultuavam Deus. Hoje, a nossa sociedade quer viver sem Deus. E está criando nas pessoas uma falsa ideia de que os atos nossos não têm consequência. Criando uma ideia de que o inferno não existe. Então, não tem problema se eu pecar. Não tem problema se eu fizer coisa errada. Não tem inferno. Lê do engano. O inferno existe, o diabo é real e ele nos espreita tentando levar a gente para lá. Só que o demônio é sempre um cachorro muito bravo, mas ele está amarrado. Ele só nos ataca se a gente chegar perto dele. Se a gente se mantiver próximo de Deus, a gente vai estar sempre afastado do mal. Mas quando nós nos afastamos de Deus, a gente se aproxima da escuridão, porque Deus é luz. Sem luz, a gente está na escuridão. E na escuridão, aí a gente não consegue mais distinguir as cores,
não consegue mais distinguir o que é certo e o que é errado, e aí a gente entra por um caminho tortuoso, que depois fica muito mais difícil da gente sair. A essência da vida é viver o amor e o serviço ao próximo. Nunca podemos nos esquecer disso. Jesus afirmava, né, em seus ensinamentos que ele não veio para abolir a lei, mas para dar pleno cumprimento a ela, para dar vida à lei, dar um verdadeiro sentido à existência. Na noite em que ele foi se despedir de seus discípulos, quando no dia seguinte, naquela noite mesmo, ele ia ser preso e ia morrer no dia seguinte, ele disse assim para os seus discípulos: eu vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Com a mesma intensidade com que Cristo nos amou, nós devemos amar os nossos irmãos. Um amor que seja capaz de dar a vida pelo outro. E ele ainda completa: nisto é que conhecerão que todos sois meus discípulos. Para que os outros saibam que vocês são meus discípulos, vai ser pelo jeito que a gente vive. Por isso que lá no início do cristianismo tinha aquela, né, que as pessoas olhavam para os cristãos e diziam assim: vede como eles se amam. Essa era a insígnia do cristão. Eles se distinguiam dos demais porque eles amavam a todos, sem distinção, inclusive os seus inimigos, aqueles que depois iriam matar eles. Amavam do mesmo jeito. Não existia distinção. O cristão não pode fazer distinção de pessoas. Nós devemos amar a todos. Todos quer dizer todos. Né? Ah, Diácono, mas até aquele meu cunhado chato, aquele meu vizinho que fala mal de mim, todos. Mas até aquele estuprador, aquele bandido que está preso na cadeia, todos. Todos, sem exceção. Nós não precisamos compactuar com as atitudes, com os gestos que eles fazem, mas nós não podemos desejar o mal para eles. Amar significa amar, querer o bem da pessoa. Por isso que no cristianismo não cabe a vingança. A justiça cabe, mas não a vingança. E muitas vezes a gente confunde justiça com vingança. Se uma pessoa comete um ato terrível contra a vida, contra alguma pessoa, a gente muitas vezes age por impulso e quer a vingança. Quando a gente deseja a morte de alguém, isso não é justiça, isso é vingança. Porque ninguém tem o direito de tirar a vida do outro. O bandido não tem o direito de tirar a vida de uma pessoa inocente e nós também não temos o direito de tirar a vida de um bandido. Ninguém pode fazer isso. Isso não é cristão. A defesa, a legítima defesa, ela é aceita, mas somente a legítima defesa. Né? Querer fazer justiça tirando a vida de uma pessoa não é cristão. A igreja não aprova a pena de morte, não aprova. Já teve épocas na história da igreja em que a igreja acabou apoiando a pena de morte, mas graças a Deus isso foi revisto. Numa igreja que segue Jesus misericordioso, que diz que o maior mandamento é o amor, não cabe isso, porque isso não é justiça, isso é vingança. A justiça Deus vai fazer com essa pessoa. Os homens vão fazer justiça, mas não tirar a vida. Isso não nos cabe. Não podemos. E Jesus nos ama tanto que ele nunca impôs o reino de Deus para ninguém. A proposta de adesão ao reino de Deus ela é livre. Ah, não, diácono, eu não quero isso para mim. Beleza. Deus aceita e ele não vai se vingar de você porque você recusou ele. Não, Deus vai continuar te amando. Deus vai continuar te desejando. Deus vai continuar te cutucando para lembrar, ó, estou do seu lado, ó, estou aqui. Quando você quiser voltar, eu estou de braços abertos te esperando. Mas ele não vai te obrigar. Ele não vai amarrar uma corda em você e te puxar para ele. Não vai botar
um arreio em você e fazer você ir para onde ele quer. Não, não existe destino. Deus nos dá a liberdade da gente escolher o que a gente quer fazer. Se a gente não quer amar a Deus, não é obrigado. Se não quer ser cristão, não, essa proposta é muito pesada para mim, eu não aceito isso. Eu não quero essa história de amar todo mundo, porque eu não sou capaz disso. Não quero. Ótimo, beleza, Deus respeita. Deus aceita, Deus te dá liberdade para isso, para você tomar a sua decisão. Mas a partir do momento que você toma a decisão, sim, Deus, eu aceito ser cristão. Eu quero viver esse amor de Cristo na minha vida. Então a nossa entrega tem que ser total. Nós não podemos ser cristãos pela metade. Não podemos. Precisamos viver isso no dia a dia. Mesmo que a gente não consiga, mas devemos sempre tentar, sempre buscar. Hoje não deu, hoje não foi possível, mas amanhã, com a graça de Deus, eu vou conseguir. Amanhã, com a graça de Deus, eu vou ter paciência para suportar as injúrias que recebo e vou amar essas pessoas. E se tem alguém que me calunia, se tem alguém que fala mal de mim, se tem alguém que se mostra meu inimigo, eu não vou querer o mal daquela pessoa. Eu vou rezar por ela. Eu vou rezar por ela. Tem uma história muito bonita, que eu gosto sempre de contar, que é assim uma fábula chinesa, mas eu acho ela perfeita para isso. E diz assim, tinha uma jovem, né, chinesa, que ela casou com um rapaz de posses, né, de boas condições financeiras, e aí, como é tradição, lá, antigamente isso, tá? Essa jovem foi então morar na casa do seu esposo, convivendo aí com a sogra, né, que era viúva, e vocês sabem que convivência com sogra é sempre complicado, né, porque o marido é sempre o queridinho, o filho querido da mamãe, né? E a mulher que casou com ele é sempre uma megera que está tentando tomar o filho dela, né? Tá, brincadeiras à parte, vamos lá para a história. Ela foi então morar com a sogra e passou a ter uma convivência muito conflituosa com ela. As duas não se davam. Chegou a um ponto delas se tornarem praticamente inimigas, vivendo sob o mesmo teto. Ela não suportava mais viver ali. E o marido não queria nem saber de mudar de lá. Para ele estava bom, estava cômodo, e ele não queria saber de mudar de lá. Ela tomou então uma decisão. Ela ia fazer alguma coisa a respeito disso. E, conversando com algumas pessoas, ela ficou sabendo que tinha uma senhora que morava numa cabaninha, essas cabaninhas de floresta, né? Perto dali de onde eles moravam, e que era especialista em fazer poções e coisas medicinais, lá de plantas, né? E ela foi conversar com essa mulher. Explicou a situação dela e perguntou para ela se ela tinha algum tipo de veneno que ela pudesse dar para a sogra, para matar a sogra dela, porque ela não aguentava mais viver com ela. Se ela continuasse vivendo ali daquele jeito, ela ia morrer de tanto desgosto que ela estava. E a mulher, então, a velhinha, né, falou assim para ela: eu tenho um veneno aqui, só que ele é muito forte. Então, se você der bastante de uma vez, ela morre de uma hora para outra. E aí, como vocês têm essa situação conflituosa entre vocês dois, com certeza a primeira pessoa que eles vão indicar como suspeita vai ser você. E você vai preso. Então, para evitar que isso aconteça, você pinga 2 gotinhas na comida dela todos os dias, que ela vai morrendo aos poucos e ninguém vai te suspeitar de você. E para ajudar, para livrar toda a suspeita de você, então a partir de hoje, você dá esse veneno na comida dela, mas você evita brigar com ela. Quando ela vir falar alguma coisa para você, você baixa a cabeça e não briga, não responde. Mas é muito difícil, eu não aguento ela. Mas faz isso, você vai ver. Porque daí não vai parecer que você quer o mal dela, que você quer que ela morra. Então, quando ela morrer, ninguém vai suspeitar de você. Então, tá bom, então eu vou fazer isso. E ela passou a fazer. Pingava 2 gotinhas na comida todos os dias, e quando a sogra vinha falar com ela, ela não rebatia, ela não brigava, ela baixava a cabeça,
né? Sim, fazia o que a sogra pedia. O tempo foi passando, os dias foram passando. Ela falou para ela, isso vai durar 1 mês, 2 meses, antes disso não vai acontecer nada. Ela só vai morrer depois. E foi passando o tempo, por causa dessa atitude dela com a sogra passou a ver ela com outros olhos e começou a não brigar mais com ela. Mudou o tom de voz e passou a tratar ela com docilidade. A coisa foi crescendo entre as duas, que as duas passaram a ser amigas e não mais inimigas. Aquele conflito que existia entre elas foi se acabando. E aí até que um dia ela se deu por conta assim, nossa, mas que mudança, né? Minha sogra hoje é outra pessoa, não tenho mais tanta raiva dela como eu tinha antes. Aí ela lembrou, meu Deus do céu, eu estou matando ela com veneno. E correu lá na senhorinha para pegar um antídoto. Porque agora ela não queria mais que a sogra dela morresse. As duas viraram amigas. Aí ela chegou para aquela senhorinha lá e falou, explicou a situação, né? E ela falou assim, minha filha, não se preocupa não. O que você deu para ela foi água, não foi veneno que eu te dei. Eu fiz isso para mostrar para você que numa relação conflituosa que você tenha com outra pessoa, não é ela que precisa mudar, mas é você. Você mudando, a outra pessoa muda também. Então, às vezes, a relação conflituosa que você tem com alguma pessoa, seja ela quem for, às vezes com seu marido, com a sua esposa, com seu filho, né, com seu vizinho, com seu irmão, a gente tem relações conflituosas, às vezes com várias pessoas, mas às vezes a cura disso, o remédio para isso, não está no outro, está em mim. Reza por essa pessoa. Reza por quem te faz mal. Reza por quem discorda de você. Reza por quem briga com você. E você vai ver que Deus vai tirar todo esse sentimento mal que você tem no coração e você vai ver aquela pessoa com outros olhos também. Eu digo isso por experiência própria, que eu já fiz isso também. Tinha uma pessoa que a gente não se dava. As nossas ideias não se batiam. E a gente, às vezes, em algumas reuniões, assim, a gente chegou até a entrar em conflito verbal porque pensamos diferentes. Eu comecei a rezar por essa pessoa, por indicação de um padre, amigo meu. Comecei a rezar por essa pessoa e mudou completamente o meu jeito de enxergar ela. Hoje, amo aquela pessoa com um carinho muito grande, nada de mau desejo, toda dificuldade que a gente tinha de relacionamento acabou. Deus tirou tudo isso. Façam isso que vocês vão ver que beleza que é. Você passa a enxergar aquela pessoa com outros olhos. Porque esse é o centro da vida nossa como cristão. Viver o amor. Viver a essência da graça de Deus, que é o amor uns pelos outros. Não basta amarmos a Deus, temos que amar a Deus, aos irmãos e a nós mesmos. Quando a gente se ama, a gente é capaz de amar o outro. Quando amamos o outro, somos capazes de amar a Deus. E amando a Deus, eu também sou capaz de me amar, porque sei que Deus habita em mim. Eu sou o templo vivo do Espírito Santo. Pronto? Alguma pergunta, pessoal? Era só isso que eu tinha para dizer para vocês hoje. Alguém quer fazer alguma pergunta, dizer alguma coisa? Ou dar algum testemunho, quer falar alguma coisa? Fica à vontade. Se não, então hoje eu vou propor encerrarmos a nossa catequese. Em vez da gente rezar a Ave Maria, nós vamos fazer uma oração chamada Angelus, que é latim e quer dizer anjo, né? Porque a oração começa justamente com a palavra anjo, né? Que é uma oração que a igreja faz, né, todos os dias, ao meio-dia e às 6 horas da tarde, que é a oração para Nossa Senhora, né? São 3 invocações que a gente faz, alguns de vocês já devem ter feito, que às vezes os padres fazem isso na missa, né? Ou em outras ocasiões. Na rádio, né? Rádio Confidência, ao meio-dia, todo dia, o padre Zezinho de Maria Helena faz essa oração. Então, eu faço a invocação, né? E vocês daí podem responder, aqueles que já conhecem, podem ligar os seus microfones e responder a invocação do Ângelus.
Tá? O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, em nossos corações a vossa graça, para que pela anunciação do anjo conhecemos a encarnação do Cristo, vosso Filho, pela sua paixão e morte na cruz, sejamos conduzidos à glória da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da nossa querida Mãe Aparecida e do nosso padroeiro São José Operário, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Tenham todos uma ótima e santa noite. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe, meninos.